Sejam muito bem-vindos ao Dupla Podcast, esse projeto maravilhoso que a gente está começando hoje com o primeiro episódio. E, Otávio, antes da gente começar a falar sobre o nosso convidado aqui, conta pra gente o que é o Dupla Podcast e o que a gente espera desse projeto aí pra frente. Beleza, Tamires. A Dupla Podcast é uma pausa para o café, que inspira entre amigos, entre parceiros, assim, no mundo corporativo de hoje, que a gente tem o tempo todo agitado. Uma pausa importante para a gente poder conversar sobre muitas coisas boas, sobre o cotidiano da vida. E essa foi uma ideia que surgiu da nossa dupla, que na verdade era sempre com trio, quarteto, sempre com convidados. E a gente sempre tinha muita conversa muito boa, só que a gente não deixava registrado isso. As conversas, as frases, e até a própria pessoa não conseguia levar para ela, até porque você está conversando, você não vai anotar, né? Então, eu acho que esse projeto veio para a gente trazer isso, para a gente colocar, anotar isso, registrar, e talvez, com certeza, informar, instruir, educar as pessoas numa conversa descontraída, sem essa obrigação, sem essa euforia de botar uma gravata. Não, a gente está aqui descontraído, tomando um cafezinho com a Dupla Podcast. E você pode nos acompanhar através do YouTube, do canal do Podcast e também na plataforma do Spotify. Você pode acompanhar também as novidades, os lançamentos de novos episódios no nosso Instagram, @Dupla Podcast. E eu espero que você goste, que sugira convidados para a gente. A gente tem aí uma seleção de várias pessoas especiais que vão passar por aqui. O convidado de hoje é especialíssimo, né? É muito simbólico para a gente o convidado de hoje. E eu queria que você apresentasse quem é que está com a gente hoje. O convidado de hoje, nada mais, nada menos, ele tem 25 anos de carreira de mercado, formado em contabilidade, auditoria e educação pela PUC Minas. Além da sua formação sólida, ele é Master Trainer do Empretec/ONU e do Programa Nacional de Consultores do Brasil, empresariais do IDE Brasil. Eu já fiz esse curso, é muito bom. Consultor e mentor, já capacitou mais de 10 mil empreendedores, eu fui um deles. Atendeu mais de 1.000 empresas do Brasil, além de deixar sua marca em vários países, Europa e África, olha só. Ele possui a empresa Encontro Consultoria, muito boa. Vocês precisam seguir, acho que vocês já sabem quem eu estou falando. O método dele é virtude e lucro. Como você consegue ter virtude e lucro? Com uma abordagem única e o empreendedorismo próspero. Ele também é conselheiro fiscal do Pará Solidário, a gente vai falar sobre isso. Cuida das crianças e das mães em situação de risco, a gente vai falar sobre isso aqui. Eu quero apresentar nada mais nada menos que o senhor Leonara hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, brother. Obrigado pelo convite. Estou honrado aqui, né, de ser o primeiro, me parece, né, o primeiro do podcast. A dupla, para mim, é uma grande honra, especialmente porque, como vocês falaram lá no início, né, é uma chamada para uma conversa. Quando você tem uma reunião com pessoas que você gosta, admira, né, e que você já sabe que o papo vai ser bom, então é uma grande satisfação. São toda nossa. Legal. E além do Leonardo, a gente tem também aqui alguns parceiros, né, Otávio? A gente tem um parceiro aí que, na verdade, nós vamos apoiar de forma social. Explica um pouquinho pra gente sobre esse parceiro. É o Mesa Brasil. Mesa Brasil do Sesc, nós tivemos a grande, grata surpresa assim, de ter eles conosco, surpresa no sentido dessa aprovação do próprio Mesa Brasil, do Sesc. Vocês precisam conhecer um pouco mais a fundo. Nós vamos fazer uma temporada de 12 a 15 episódios da nossa dupla podcast. Ela pode acabar ali nessa primeira temporada em junho. A gente vai fazer 2 episódios por mês, já passando informação para vocês. E no final dessa temporada, nós vamos apurar tudo que apurar aqui no podcast, seja em apoio, seja em patrocínio, seja em qualquer renda. 20% do lucro da dupla do podcast vai ser destinado ao Mesa Brasil. Mesa Brasil, a Tamires vai explicar um pouco a fundo do que é, Tamires. Isso, é um projeto bem legal. Eu não conhecia a fundo, passei a conhecer depois que a gente teve um parceiro, né? O Sesc Mesa Brasil é uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. É formada por mais de 3 mil parceiros doadores, nós somos um deles agora, né? Que doam seus excedentes, mercados, produtos que estão fora do padrão, mas que estão aptos, né, para comercialização, e ajuda aí pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e nutricional.
E existem diversas entidades cadastradas no programa do Mesa Brasil que recebem essas doações. A gente está muito feliz, né, por ter esse incentivo social aqui no podcast, né, e outras instituições que queiram também, né, conversar com a gente, entender um pouco mais, é só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais aí. E, Otávio, a gente tem mais parceiro ainda? Temos um parceiro importantíssimo, que é a agência de comunicação Pixel Cores. É uma comunicação estratégica, uma comunicação diferente. Eles são consultores de comunicação de você. Então, você não está contratando uma agência de marketing, você não está contratando uma agência, você está contratando parceiros que vão pensar no teu projeto como um todo. É uma empresa completa. Depois você pesquisa Pixel Cores. Assim, eu sou um dos clientes. Também faz toda a mídia visual que vocês estão vendo aqui do programa, do podcast. Quem faz é a agência de comunicação Pixel Cores. Importante. Obrigado, e Tamires, pela parceria. Agradeço. A gente está feliz duplamente, né? Feliz por estar aqui nessa bancada, né? Por aprender, e também feliz por dar vida, né? Dar cara na mensagem do podcast. E eu queria começar já, né? Para a gente começar aqui direto ao ponto, uma dúvida que eu sempre, né? Aham. E que eu acredito que muitas pessoas aí que vão estar nos vendo, nos ouvindo, podem ter. Qual a diferença da consultoria e mentoria? Eu vi aqui no seu início que você, né, é consultor e mentor de empresas, mas antes da gente entrar um pouquinho na tua história, eu queria entender essa diferença, né? Certo. Então, a consultoria, ela é um conjunto de habilidades, né, desse profissional que vai ser consultado acerca de determinado tema, né, quando a gente está falando de temas empresariais. E esse profissional, como ele tem uma formação e uma experiência que permite que ele faça ali uma intervenção para ajudar essa empresa acerca desse tema, né, que foi demandado. E esse profissional, a grande diferença entre o consultor e o mentor é que o consultor, ele não necessariamente viveu a experiência, né, daquela temática, daquele projeto, e o mentor, né, que também tem habilidades de comunicação, provavelmente é uma pessoa que tem habilidade para ser um consultor também, ou até também é consultor, mas o mentor necessariamente ele passou pela experiência no sentido de ter essa vivência, né, pessoalmente. Então, o mentor, que eu acredito que no mercado isso não é tanto observado, hoje em dia todo mundo é mentor. Tem uma questão de moda aí no meio também, não tem? Você vai trocando os nomes, vai se mostrando atualizado, mas o mentor seria essa pessoa que está mostrando como é que se passa por aquele caminho, porque ele já passou por ali, né? Ele ou ela já passou por ali. Então, a grande diferença é essa. O consultor não necessariamente teve um projeto igual que ele já é um mentor, não. Ele tem a experiência de ter passado por aquilo, então ele tem condição de ser um mentor, acompanhar essa pessoa nessa trajetória aí também. Legal. E dentro dessa perspectiva, né, de consultor e mentor, qual você recomenda para cada situação de empresa? Tipo, já tive essa dúvida, né? Eu preciso de alguém que me ensine ou preciso de alguém que me dê conselhos ou consultoria? Como é que você determina um cliente seu, qual o método que ele precisa? Certo. Existe acho que tem uma coisa muito importante quando você vai contratar uma consultoria, que é ter os seus objetivos muito claros. E na hora de fazer esse briefing inicial com o consultor, conseguir deixar isso muito claro para desenhar um projeto, né? E a partir daí você ter uma ideia de qual caminho qual o desenho que você vai fazer nessa caminhada. A mentoria, ela se faz necessário quando você tem dentro do escopo da consultoria a necessidade de capacitação, a necessidade de acompanhamento de um profissional, né? Eu já fiz, por exemplo, alguns trabalhos para empresas aqui de médio porte aqui no Pará, em que estava ascendendo um dos filhos da família vindo para a gestão. Essa pessoa, especialmente, precisava de uma mentoria, né? Porque envolveria ali comportamento empreendedor e uma série de habilidades que, em tese, ele não tinha, né? Não tinha aquela experiência. Então, ali foi feita uma mentoria específica para essa pessoa, dentro do conjunto da consultoria.
Então, vai depender mesmo da necessidade, mas eu diria assim que é fundamental a empresa saber para onde ela está indo. Por isso que muitas vezes quando a gente entra para fazer uma intervenção e a empresa não tem o planejamento, o olhar para frente, recomenda-se, né, estabelecer esse olhar para frente, essa personalidade, esse olhar. Eu chamo de personalidade quando a empresa ela define muito bem a sua identidade e também define para onde ela quer ir. E às vezes a empresa não definiu isso, ela está numa fase em que ela não amadureceu ainda. Eu estou falando, né, de projetos que vão amadurecendo ao longo do tempo. Como é que a pessoa sabe, Leonardo, que ela precisa fazer um planejamento? Assim, qual é o estalo que precisa dar? Quais são se você pode citar 3 pontos assim cruciais para a pessoa que está saindo de um tamanho para o outro e precisa se organizar, como você está falando? Certo, vamos considerar um projeto que ele deu certo, né? Um projeto que ele não tem necessariamente um planejamento, que é o comum no Brasil, você tem aí em torno de 1% das empresas com um bom planejamento, que surgem com planejamento, então a grande maioria não tem. Mas ela cresce. Ela cresce na base de quê? De muito esforço, muito trabalho, de 3 a 5 anos trabalhando muito, aí vamos colocar aí 14, 17 horas por dia, de uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, que gasta muita energia para gerar resultado. E essa pessoa passa a ter resultado, ela passa a ter dinheiro sobrando, dinheiro no caixa. E ela não mede necessariamente o fluxo de caixa dela, ela só sabe que sobra, e sobra muito dinheiro. Quando ela vê muito dinheiro sobrando, não tendo a leitura específica, né, de uma DRE, né, do demonstrativo de resultado do exercício, que seria uma maneira correta de medir resultado, além do fluxo de caixa, ela começa a contratar. Ela precisa de gente. Ela começa a contratar. Ela contrata como? Ela contrata pessoas que ela gosta. Contrata mãe, pai, parentes, né, chegados, pessoas que são competentes até, né, mas não necessariamente pessoas que vão conseguir fazer a empresa crescer. Além disso, ela começa também a se dar alguns luxos, né? Tem dinheiro, né? Dá para fazer aquela viagem, dá para dar aquele presente, comprar um carro bom. Isso é muito comum. Aí você falou sobre sinais. Os sinais, o principal sinal que faz, inclusive, com que as pessoas falem conosco é o dinheiro desapareceu. Então, a falta de grana para pagar as coisas no tempo que as coisas vencem é interessante. Muda o ciclo, né? O dinheiro começa a sair antes de entrar. E aí aquele capital que deveria ser o de giro, mas que foi gasto, a empresa precisa, porque é um capital de operação, não é um capital para ser gasto. E aí a empresa vai reclamar, a empresa vai dizer assim, cara, estou passando mal. Considerando aí uma fase de maturidade dessa empresa, ela está na fase da infância, da criança, essa empresa precisa de leite, capital de giro, e precisa de alguém estar atento o tempo todo, que é essa operação 17 horas por dia. Essa pessoa é magnífica, ela é admirável. Por isso que quem ela contrata os amigos babam para ela, porque ela realmente gerou um patrimônio gigante. Mas agora ela começa a sofrer. E aí ela começa a fazer loopings de resultado, e aí começa a acontecer mês a mês o quê? Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Esse é um sinalizador bom que deixa claro que alguém não pensou antes de fazer as coisas. E planejamento, na essência, é pensar antes de agir. Isso é planejamento. Então, quando eu faço, duplico o meu estoque sem fazer contas, eu posso ter um problema. Se eu melhorar o prazo do meu cliente sem fazer conta, eu vou ter necessidade de capital de giro. Né? Qualquer movimento que eu faça... Ou baixar preço. Ou baixar preço, fazer uma promoção, que é muito comum para quem está sem dinheiro, né? Fazer caixa, faz promoção. Né? Ora, se eu tenho já um problema de não estar sendo lucrativo e aumento a minha venda, né, eu vou quebrar mais rápido. Então, são sinais que dão conta de que essa pessoa precisa de planejamento. E o mais interessante é que ela não vai atrás do planejamento. Ela vai atrás de saber como ela faz para conhecer os números, que é um começo, né? Mas como é que eu faço para isso, para ficar claro para mim o que está acontecendo? Né? Porque eu não estou mais dormindo direito, nem no final de semana está sendo tão divertido aquele churrasco, porque eu estou achando assim, cara, hoje a gente fatura 3 milhões. Cara, se eu quebrar com 3 milhões, o negócio vai pegar. Desculpa, Leonardo. E aí, como é que essa pessoa, por exemplo, eu tô com uma dor no peito, eu sei onde eu vou, né? Eu tô com uma ansiedade, eu tô com uma pressão alta, eu sei onde eu vou. Agora, o empresário, de qualquer tamanho de empresa, como é que é assim? Ele já notou que ele está sem dinheiro.
tá? E aí, como é que ele consegue um consultor ou até mesmo um mentor? Onde é que ele vai? Qual é a porta que ele vai? E eu sei que você também para serviço para uma instituição de ensino, né, Leonardo? Sim. Bom, no Brasil, né, existem marcas que concentram essa percepção, né, do público. Eu acho que eu vou ali e vou conseguir uma solução. Sebrae é a grande marca nacional, né, que concentra essa percepção, né? Então, é um caminho que você pode ter para ser orientado. Outro caminho são as empresas, né, como a minha e várias empresas de profissionais de muito valor, que inclusive são prestadores de serviço para o próprio Sebrae. Eu diria que qualquer que seja o caminho, que ele procure saber com quem ele está lidando, porque, né, quando se trata de serviço e serviço de intelectual, né, de técnica de gestão, você pode ter várias coisas que funcionam muito bem e outras coisas que talvez o desenho não fosse aquele ali. Então, eu acho que procurar saber com quem esse profissional já trabalhou e já entregou, para saber como é que foi a experiência, acho que é fundamental. O Sebrae é um caminho. Outro caminho é falar direto com o consultor mesmo. Eu diria assim, se você estiver com pressa, fala com o consultor direto. Se você não tiver com tanta pressa, o Sebrae pode ser um caminho, né? Joia. Legal. E como é que você decidiu, né, nesse PM, decidiu, como você chegou até o encontro, decidiu se consultor, mentor, conta um pouquinho pra gente aí dessa tua jornada. Certo. É muito interessante a gente deixar assim bem estabelecido que o comportamento, especialmente o comportamento de quem realiza, de quem é empreendedor, ele é um tema transversal do sucesso de qualquer negócio, qualquer projeto. Família, eu diria até. A pessoa, ela ter a vontade de realizar, de gerar coisas, né, de gerar resultado, de agregar valor aos sistemas, seja até, eu sempre falo de família porque para mim é a base de tudo, né, mas o sistema familiar que desdobra para os outros sistemas. Então, acho que a minha trajetória foi essa. Depois de um tempo que eu consegui ter maturidade para olhar e dizer assim, cara, então foi isso que eu fiz, né? Eu nunca consegui ficar muito tempo num projeto só. Isso incompatibiliza ou incompatibilizava com a ideia de ser um funcionário de carreira, né? De um órgão público que ganha bastante dinheiro. Eu sou contador de formação, então o ser auditor fiscal seria assim, o sonho dos sonhos da minha mãe e tal. Eu sempre ouvi minhas irmãs falando assim, por que tu não larga isso, vai estudar? Tu faz um concurso e tu vai ficar rico, né? Como auditor. Mas assim, como eu tinha a necessidade de mudar os projetos, eu cheguei a estar à frente das empresas onde eu trabalhava e não conseguia entrar. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Por quê? Não consegui entrar. Porque eu estava angustiado e eu não queria mais ficar ali. E eu ficava entre a segurança do salário e o querer demais de estar em outro lugar. Querer fazer outras coisas, né? Eu tinha ali, por exemplo, eu passei pelo Banco do Brasil, pelo Bradesco, pelo Bamerindos, eu passei por projetos de educação em que eu disse que eu cheguei, o projeto no ápice, no melhor, eu falei, olha, eu quero sair, que eu quero fazer outra coisa. Então, esse perfil da autonomia flerta mais com o risco de ter empresa do que com a segurança de um bom emprego de 20, 30 mil reais. Se você disser assim, você não queria ter 30 mil garantido por mês? Claro que eu queria. Mas é diferente. Às vezes eu falo para minha mulher assim, caramba, eu estou tão feliz hoje, né? E não existe nenhum projeto grande para me tornar feliz ali, mas eu estou feliz com o projeto que eu estou fazendo. E eu já abandonei projetos ganhando muito bem para poder começar uma coisa nova e aprender com alguém, né? Ir para perto de um profissional para poder aprender o que aquela pessoa faz. Falar disso aí. Então, Para quem não sabe, o Léo, ele já esteve na Serra Pelada. Já foi garimpeiro ou ele vai explicar melhor isso aí. Como é que foi, Léo? Inclusive, tem uma boa história disso aí que você está falando. Então, aí sim, é muito engraçado. Eu pedi demissão do banco onde eu trabalhava e fui para a Serra Pelada mesmo. Eu estava no Rio de Janeiro, dentro de uma agência do Banco Bradesco de São Cristóvão, já estava sendo nomeado chefe de setor. E eu cheguei lá para o gerente e falei assim, olha, eu não quero mais, eu quero ir embora. Ele falou, como assim, cara? Tu vai ser promovido agora, você vai liderar esses 300 caras aqui e tal. Eu falei, pô, muito legal, empolgante e tal, mas eu não quero mais. Eu não sei porquê, mas eu não consigo entrar aqui. Gente, os caras iam lá fora me buscar.
E eu não sou de frescura, eu sou um cara muito objetivo, eu não, sabe, não fico com essa coisa, eu tô sofrendo, mas eu não conseguia mais. E eu pedi demissão. E fui pra Serra Pelada, sozinho. Qual lugar? Carajás? Não, fui pra Serra Pelada, fica ali entre Curionópolis e Paraupebas. Qual ano? Quilômetro 2. 1984 para 85. Do chefe dele falando assim, não, tem uma proposta melhor. Você seria garimpeiro. Cara, aí quando eu cheguei, aí, planejamento zero, né? Cheguei em Serra Pelada, eu tava com a roupa mais simples que eu tinha. Era uma roupa de luxo lá, né? E os garimpeiros cercaram o ônibus e sacudiam o ônibus, eles intimidavam a gente, né? E eu arranjei um emprego lá de segurança de garimpo. Eu ia ser capataz do barracão que a gente chamava. Tomava conta da equipe de garimpeiros. Mas o meu chefe me deixou na mão. Meu chefe não foi, eu fiquei desempregado lá. Aí eu consegui um emprego na cooperativa e eu fui ser segurança com 60 quilos que eu tinha. Segurança. Que eu tinha quantos anos? Eu tinha 21. 21 aninhos. É a idade de realmente acertar ou errar e fazer. Fazer as cacas. Gente, aí sim, aí tem uma coisa importante para falar agora, que é a habilidade de falar. Sim. Né? Que eu não sei até que ponto isso realmente é relevante, né? Mas a palavra é algo muito importante, né? A palavra, ela é como água mesmo, como diz a Bíblia, é como água, ela vai entrando, não tem quem barre a palavra. Então, em Serra Pelada, eu nunca tirei o cacetete da posição de guardado. E os meus colegas faziam muito uso, né, para cutucar os garimpeiros, né? Eu falava e eles obedeciam. Eu convencia 50 garimpeiros a largar um barranco que estava arriscado cair. E eu falava de família, de pão na mesa, e os caras ficavam olhando e iam saindo. E quem resistia, eles mesmos pegavam o cara e saía dando tapa, pode sair, respeito segurança. Aí eu vi que a palavra tinha poder, né? Comecei a prestar atenção nessa habilidade. Na verdade, olhando para trás, eu já usava a palavra muito, né? Desde criança. Então isso passou a ser uma característica que eu observei. Eu acho que eu sei convencer as pessoas, né? Fazendo o desenho certo, né? Daquilo que se fala. Levei isso para a faculdade, levei isso para a vida, para os treinamentos, e acabou isso sendo importante. Também tive uma barraca de roupa na Feira da Pavuna. Antes de ir para Serra Pelada, eu saí do banco, eu ainda fui trabalhar na Feira da Pavuna. E na Feira da Pavuna eu vendia roupa. A roupa era de péssima qualidade. O pessoal comprava uma calça, se chovesse, virava uma bermuda. Né? Então, era bem complicado, porque eu precisava mentir, a roupa não era boa. Eu falei, cara, isso não batia muito bem. Aí abandonei a sociedade lá, levei um prejuízo. Mas foi uma experiência legal. E de lá que eu fui para Serra Pelada. Depois de Serra Pelada, eu vim para material de construção, já para ser funcionário, né, de balcão. E aí eu voltei para banco. Depois, contabilidade, eu formei, né? Montei um escritório de contabilidade. Eu vou ser contador. Aí comecei contador. Cara, eu peguei tanta fiscalização, falei, quer saber, ficar aturando fiscal. Né? Tem fiscal que é difícil, tem fiscal que é tranquilo. Mas era muito complicado. E aí eu vi, dentro dessa relação da contabilidade, o gap que é a gestão. Falei, cara, o empresário não sabe disso. Falei, por que ele leva uma multa de uma carteira que não está assinada? Porque, sabe, eu comecei a perceber e aí alguém me falou assim, Leonardo, isso é assim, esses caras são assim, eles trabalham assim. Cara, mas se eu ajustar isso, eles não vão ter melhoria e tal? E aí comecei a vender uma orientação que eu nem sabia que era consultoria. Até que eu encontrei um rapaz do Sebrae, Jaime de Boa, que falou assim, rapaz, você tem um jeito que dá para ser consultor. Você escuta muito, quando você fala, você vai no ponto. Aí eu fiquei, será? Aí eu fui lá no Sebrae tentar, né? Aí me disseram não algumas vezes, eu fiquei por lá até ter uma oportunidade. E Já aqui em Belém. já em Belém. Aí, quando eu vim de Serra Pelada, assim, aí eu já fui para a faculdade, né? Eu vi as pessoas estudando, falei, quer saber, cara, eu vou estudar. E aí eu fiz faculdade, e aí entrei na área do banco de novo, fiz uma carreira de banco, cheguei até gerente,
né? Eu ia ser dono do banco, mas eu acho que descobriram e me demitiram. E aí, quando eu saí dessa vez, em 97, eu falei, cara, eu vou montar um escritório, né, de contabilidade. Só que eu sempre falei muito, eu acabei, acho que falando com pessoas certas que foram me dando ideias assim, né? Tipo, por isso é legal a relação, né? Por isso é legal as conversas, né? O duplo é fundamental por isso, porque você acaba numa conversa dessa tendo insights, é muito interessante. Às vezes o pessoal fala assim, vou fazer uma palestra dessa, eu já estou tão treinado, né? Não é ali que você vai encontrar uma peça que você está faltando para você um tempão, né? Você que é tão treinado, então... Eu ia muito a eventos em que eu pudesse escutar caras mais experientes que eu. E tem caras legais. Eu encontrei 2 caras na minha carreira que foram muito generosos comigo. Caras poderosos, que tinham o cliente que quisesse. Disseram, não, Leonardo, faz isso aqui, lê esse livro aqui. Cara, tu vai ler esse livro aqui, depois tu vem falar comigo. Então eu fui obedecendo, né? Ainda era bem novo naquela época e fui até e ganhando projetos de relevância, né? Fui consultor da ONU, eu fui habilitado para a ONU, nem acreditava naquela possibilidade e consegui. Eu tinha cadastro na ONU, dava satisfações de produção para a ONU, né, para a UNCTAD, né, que é um departamento dentro da ONU. E a partir dali foi que eu encontrei a formação do Empretec. Aí eu fui ver o valor do comportamento empreendedor, a sistematização desse aprendizado, e comecei a usar em tudo. Uso até hoje. Né? O que é Empretec, Léo? O Empretec é esse programa da ONU que foi pesquisado desde os anos 60 e foi estabelecido lá em 86. Na verdade, o Empretec começa numa agência de desenvolvimento nos Estados Unidos. Porque quem é o grande provedor do capitalismo do mundo? Os Estados Unidos. Então a ideia era assim, cara, como é que a gente cria um modelo que possa impactar na mente das pessoas e elas sejam mais produtivas? Era essa a ideia central. Então, quando essa ideia sai da agência, da USAID, né, que é essa agência dos Estados Unidos de desenvolvimento, e vai para a ONU monta um grupo e começa a pegar esse conhecimento e estudar mais. A premissa era como pegar países que não tiveram desenvolvimento e ensinar o que os países que passaram pela guerra e ressurgiram já sabiam fazer. E a conclusão dos estudos foi de que existe um padrão de comportamento, um comportamento que é mais empreendedor, que ele gera resultado. Então, chamou-se uma mulher chamada Marina Fene e ela sistematizou isso em metodologia de ensino e aí começou a fazer na Argentina primeiro, por isso que tomou o nome de Empretec, porque essa é uma empresa de tecnologia. E aí funcionou muito bem lá, aí fizeram uma demonstração desse material aqui no Brasil, no sul do Brasil. E alguém do Sebrae estava lá, um superintendente. Então entrou pelo BADESC, Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina, e o Banrisul, Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E lá esse cara do Empretec viu, porque a ideia era assim, do Empretec não, do Sebrae. A ideia era fazer o treinamento para quem ia pegar dinheiro. Aí o Sebrae viu e falou, cara, dá para a gente trazer? Trouxeram a Marina Fene para montar os primeiros facilitadores. E agora a gente deve ser uns 300 no Brasil, mais ou menos. Sabe, eu achava que o Empretec ele era um projeto mativo. Do Brasil? É. Mas parece mesmo, sabe por quê? Porque a partir que o Sebrae pegou, como o Sebrae tem capilaridade nacional, ele começou a executar muito. Então, por exemplo, eu pelo menos tenho mais de 200 Empretec. Eu apliquei mais de 200 vezes o Empretec. Tu imagina o Brasil todo. Mas o Empretec é para quem, Léo? Quem é que faz o Empretec? Quem que deve fazer? Público-alvo? Sim. Mas o Empretec é para a pessoa que quer realizar mais. Como assim? Toda pessoa que tem determinado resultado e ela quer melhorar o resultado dela, como pessoa, como profissional, como alguém, um agente importante dentro da sua família, do seu bairro, ela deve fazer o Empretec. Porque ela vai ser estimulada, ela vai entender que ela está se economizando em várias coisas, que ela tem um potencial absurdo e ela está usando provavelmente ali 10% do potencial dela. Então o Empretec ele dá um choque tão poderoso na pessoa que eu costumo dizer assim, você vai encontrar você lá dentro. Como assim? Você vai encontrar, como é seu nome? Carlos. Carlos, você vai encontrar o Carlos lá dentro. Não sei se você vai gostar dele. Né? Então o cara que entra na segunda, se ele estivesse vivo na hora que ele sai na sexta, ele leva
e levava um soco do cara que sai na sexta, né? Tipo, ô, tu tem isso que tá falando da tua vida? Fazendo uma testemunho, eu fiz Empretec. O Empretec é o único curso que eu já vi que você pode concluir ele e você não receber o certificado. É o único curso que, se você desistir, desiste mesmo. Tipo, pede pra sair ou qualquer coisa, porque você é confrontado com você e às vezes você nem se aguenta. É o único curso que você desistiu, você não faz mais, você não pode mais fazer. Você escreveu, você passou até a segunda-feira, você passou para terça-feira, não, aí você desistiu, não faz mais. Até segunda-feira, ainda porque existe contratempo. Por quê? Você tem que liberar da sua agenda uma semana completa. Mas quando eu falo da agenda, é a profissional e a pessoal. Tipo, marido ou mulher, fica ali, cuida das coisas que agora eu vou imergir aqui, porque tem coisas que vai varar à noite para poder eu entregar de fato. E realmente você sai transformado quando você conclui. Só no fato de você ter o certificado e outras pessoas não poder ter, as pessoas chorando ao teu lado, dizendo, eu não consegui completar, e realmente ela vê que ela não consegue, de fato, né? E todo dia tem um feedback. Então, assim, como testemunho, como o Leonardo falou, se você quiser melhorar o você mesmo, abra mão de uma semana da tua agenda, se inscreva no Empretec Sebrae, eu já fiz, e você sai transformado. Estava até comentando com o Léo mais cedo, aqui, né, Léo? A gente estava comentando que a pessoa sai tão transformada que ela sai, assim, meio querendo transformar outras pessoas. Então, assim, tipo, dá uma segurada nas 2 primeiras semanas, senão você vai separar, senão você vai entristecer filho, você vai demitir profissionais, e não é por aí, né, Léo? Acontece isso, né, que a pessoa sai... Acontece. A gente até lá no final recomenda, né? Você bem lembrou você. Gente, cuidado, não vai sair. Você sai tão impactado que você olha para o outro e vê o outro como com uma nova visão, né? Não há mais na sua mentalidade chegar atrasado em compromisso, prometer uma coisa e não fazer. Isso eu sei que isso faz parte do nosso mundo, né, de negócio, mas isso fica muito forte no Empretec. A gente sabe. Você acaba percebendo que muito do que você não está realizando é porque você não tem foco, você não tem a meta, você não tem o comprometimento. E aí você fica estarrecido por aí. Eu estou me ferrando, eu mesmo, exatamente. Então, quando você olha até para o cachorro, você fica reclamando que o cachorro está mais lento. Então, tem que tomar cuidado, né, para não virar a gente chama de virar um emprechato, né? Ao invés de empretec. Exatamente. Interessante porque essa questão da imersão, eu nunca fiz Empretec. Todas as vezes que eu tentei fazer Empretec, tinha algum compromisso e eu não consegui fazer. Então, eu acho que a própria adesão ao Empretec, ela já é um desafio. É verdade. Em cenários de empresas pequenas e empresas grandes, né? Empresas pequenas, que às vezes só tem uma pessoa ali, né, para tocar. Ela ter que dar um jeito, né? Conseguir fazer a empresa funcionar uma semana sem ela, né? Isso é bem difícil, que um organismo maior, mas que talvez não tenha esse líder, ele tem insegurança em delegar, né? Ele tem, a empresa até tem corpo para poder andar sozinha, mas ele tem aquele medo, né, de sair. Ele também conseguir vencer esse medo de sair, eu acho que já começa um desafio. E a questão da imersão é interessante, uma vez eu passei por uma imersão de mais ou menos por aí, uns 4 dias, assim, de outro contexto. E de fato a gente sai de lá, assim, numa energia, numa frequência muito diferente. Só que as pessoas que estão ao nosso redor não sentiram aquilo, né? Isso. Não passaram por aquele processo, não viveram, não enxergaram. Então, realmente gera uns conflitos assim, e a gente toma decisões, às vezes, até que meio precipitadas, né? Envolvidos. Uma coisa que a gente fala durante o Empretec, como facilitador, olha, não demite ninguém essa semana, calma. Porque a pessoa começa a se irar, né? Falar, de hoje eu não passo. O que foi? Não, tem cara lá que, é exatamente isso aí que você está falando. Vou demitir hoje. Falei, não, cara, espera, né? Até para você fazer as mudanças, precisa planejar. Então, deixa acabar o seminário, né? Respira, porque parte do que está lá, a responsabilidade é sua, né? Falei, opa, aí realmente tem que ter esse cuidado, né? De saber que essa mudança primeiro é tua, depois você pode trazer a equipe devagar e ir melhorando ela, né? Até porque tem gente que não dá para demitir esposa, esposo, né? Pelo menos esses dois é melhor não demitir. Mas... Léo, falando em contratação de profissional, você está falando de demissão, tem um ponto interessante que é sobre isso, que às vezes a pessoa fala, fulano, esse vendedor é fraco.
esse vendedor aqui, esse gerente, ele está sendo, assim, ele está fugindo, ele não chega no horário, ele é disléxico, então ele não quer trabalhar, realmente ele não está entregando o que deveria entregar, né? Aham. E tem esse ponto bom que você falou, que é sobre a pessoa que contratou ele, né? A grande responsabilidade, né? Pois é, a gente estava falando sobre as fases, né, de maturidade do negócio. O negócio que começa a beber, o nenenzinho, ele começa a crescer, ele precisa de pessoas. Essa pessoa que sou eu, que comecei sozinho aqui, ou com no máximo eu e minha esposa e tal, e a gente cresceu e começa a contratar sem critério e depois quer reclamar uma performance, né? Pressupondo que essa pessoa teria aí as formações e a maturidade para lidar com um processo que eu diria que é o fundamental na liderança, comunicação. Ora, né, você tem hoje, né, a gente estava comentando sobre as várias gerações dentro de um contexto empresarial. Grande desafio, não é? Como assim? São pessoas de idades diferentes, né? Eu, por exemplo, sou jovem há muito tempo. Sim. Aí você pega pessoas de 40, no mesmo contexto de equipe. Pessoas de 30, pessoas de 20, né? 18. Estou lidando com um diretor agora que eu falei, quantos anos você tem, cara? 20. Falei, cara, Diretor? Diretor. Falei, meu Deus do céu. Então, que legal, né? Olha a diferença, né? Eu tenho 3 vezes a idade dele. Que tal? Agora é lógico, eu tenho muita experiência e eu busco ter uma comunicação que esteja atualizada e que seja uma comunicação de empatia, né? Um livro muito bom recomendado aqui, a Comunicação Não Violenta, para as pessoas que lideram saber comunicar, que é o grande trunfo do líder, saber comunicar. Então, quando se reclama de alguém, a pergunta é, existe plano de trabalho? Né? Existe uma identidade no projeto? Existe um planejamento que envolva todo o projeto e que deixe claro o papel daquela pessoa? As regras estão claras? Ela tem que fazer as atividades que estão claras ou ela faz atividades que ela copiou de alguém? Como eu meço essa performance? Porque uma coisa é você ser cruel com alguém dizendo que ela não performou. Outra coisa é você mostrar por que ela não está performando. Porque você dá a chance de treinar, se você é líder, você treina, e aí ela faz a opção de não seguir o treinamento. Aí sim, ela está concordando em sair. E aí você, inclusive, ajuda ela nessa saída, que pode ser uma grande ajuda. Agora, demitir por demitir, né? Às vezes as pessoas até já estão demitidas dentro da empresa, porque elas já desistiram da empresa. Eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo gente se voltando contra o dono da empresa, que é o grande amigo que deu a chance que ele tinha, que ele precisava, porque estava desempregado. Mas por quê? Porque não existe comunicação, não existe projeto, não existe... Existe um monte de gente boa junto tentando fazer algo. Isso gera um sofrimento absurdo. Só que não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Quando você não mede, né, dizia alguém aí, não me lembro quem que foi, você não consegue gerenciar. Quem não mede não gerencia, né? Então essa cultura que é formada por um grupo de pessoas desorganizadas é uma cultura poderosa. Quando vem o planejamento, a proposta da organização, lógico, vai ferir todas as relações. Que agora eu vou te dizer o que eu espero de você. Ah, mas era isso que você queria, eu não estou pronto para isso, né? Então, é importante passar dessa fase da infantil para a adolescência e avançar para o adulto. Na adolescência vem a birra, fazendo, né, a analogia entre a pessoa e a empresa. A birra de não cumprir as reuniões, não cumprir as pautas, de inviabilizar determinadas coisas. Por quê? Porque o plano vem para confrontar todo mundo. Vem trazer o benefício, mas também vem dizer que você é incompetente em algumas coisas. Então, a comunicação salva essas gerações misturadas, salva esse cara que eu acho que ele é incompetente, mas a pergunta é, de que maneira eu estou trazendo essa informação, e até para mim, para eu saber que ele é incompetente. Né? E se não sou eu que não estou sendo competente, de deixar claro qual é a regra do jogo para depois cobrar a equipe. O grande barato do planejar não é a técnica do planejamento. Não são os números que estão desenhando no papel. Não, é essa relação, ela começar a ser verdadeira. Ela se debruçar em algo verdadeiro, onde eu vou dizer onde eu sou competente e onde eu não sou.
né? E é normal, né? Nem sequer que as pessoas saibam tudo. A gente se junta e faz o trabalho acontecer. Então seria por aí, né? Como Léo, como assim também é ruim, você tocou num ponto, de você ter um líder que ele te cobra resultado, mas ele não fala como, de que você precisa de desenvolver o teu produtivo, você quer também crescer, quer saber se você está no lugar certo, mas ninguém fala para você. Quando eu falo ninguém, eu falo do líder. Não fala para você aonde você está pisando e como você está errando, o tal do feedback. Ou ao contrário disso até, o outro ponto, ele só entra quando você erra. Então, o líder, ele tem bases de poder, né? Imagina que uma pessoa, ela não tem nenhuma postura de poder, mas ela é dona da empresa. Então, ela tem poder? Tem, porque ela é dona da empresa. Ou ela foi colocada ali. Mas ela tem o cargo ou é dona da empresa. Então, ela tem o poder. É o poder que a gente chama de uma espécie de poder legal, né? Da posição, tá? Sim. Aí, assim, não estou entrando no mérito se ela merece ou não. Ela tem a posição, ela tem o cargo. Existe um tipo de poder que é da informação. As pessoas te seguem porque você é uma pessoa informada. Eu gosto disso, eu aprendo, né, com a Tamires, ela tem informação. Eu vou seguir o Otávio porque ele conhece o deputado tal, o empresário tal. Cara, com ele eu consigo abrir algumas portas e fugir de alguns problemas. Sim. A gente chama isso de ligação. Poder da competência. Cara, eu quero trabalhar com o Ayrton porque o Ayrton conhece muita coisa que eu não... Cara, eu vou aprender muito. Ele é competente aqui, eu vou aprender sobre competência. E tem o outro que é identificação, me identifico, gosto. Isso funciona. Isso arrebata as pessoas. As pessoas ficam apaixonadas pela outra. É difícil, né? Quando a gente dizer que pai e mãe tem defeito, né? É difícil, mas tem uma hora que você tem que olhar assim, pô, tem uns defeitos lá. Eu demorei para ver, mas tem. Então, o líder é isso. Se ele não tem essa liderança, se ele não consegue punir e recompensar no mesmo nível, que são outros tipos de competência, é uma pessoa que vai fazer isso, né? Ele vai punir aquela pessoa que ele acha que deve ser punida e talvez não tenha ali nenhuma legitimidade, porque não havia informação suficiente. É como se fosse uma pegadinha, né? Então tem gente que tem muita facilidade para reclamar na frente dos outros, né? Pô, fulano, olha essa porcaria desse relatório, cara. Faz uma coisa melhor, cara. Tu é formado onde mesmo? Pô, brincadeira. Isso é um tipo de punição, né? Constrangedora, né? Hoje em dia dá até processo. E na hora de elogiar, espera a pessoa ir no banheiro. A pessoa foi no banheiro, né? Aí vai lá e tal. Pô, vai na Copa, né? Melhor dizendo, né? Aí, pô, parabéns ali. Cara, relatório show, cara. Muito legal aquele trabalho que você fez da apresentação, né? Parabéns. A gente conseguiu vender lá e tal. Pô, por que não comunica, né? Então, a punição do ponto de vista, né, dessa bronca deveria ser eu e tu, falando tete a tete, mas com maturidade. Não que seja uma bronca, mas dizer assim, cara, eu não gostei desse relatório. Tá muito ruim, fala sério, tu é melhor que isso. Tá? Melhora isso pra mim, tá? E na hora de elogiar, publicar. Gente, olha aqui, o Otávio foi o responsável da gente fechar o contrato tal de 1 milhão. Por causa daquela apresentação, Otávio, muito obrigado. Pô, nem dei grana pro cara. Eu duvido que esse cara não tá comigo. Tá comigo, filho. Putz, foi validado na frente do grupo, né? Claro que tem que ter dinheiro, mas é importante que haja a liderança, ela é isso, ela inspira os outros. Então ela não pode inspirar pela mediocridade, ela não pode inspirar pela desigualdade no tratamento, né? Nem pela hipocrisia de você punir alguém na frente dos outros. É uma ratada, né, diria assim, você punir alguém na frente dos outros, dar uma bronca em alguém na frente dos outros. E falando nisso, você falou que tem uma experiência, ou teve uma experiência com um diretor de 20 anos. Eu fui líder aos, acho que meus 23, 24 anos, e eu tinha, o meu colaborador, a pessoa direta, o meu gerente, ele tinha os seus 61 anos. E graças a Deus eu tive a grata satisfação dele poder ter humildade de me ensinar. O cara que veio da Vale de Rio Doce, já estava aposentado, e aí quis voltar ao mercado de trabalho. A gente deu uma oportunidade para ele, e ele veio assim, uma pessoa maravilhosa, que inclusive falo com ele até hoje, tipo um pai para mim, foi um pai para mim.
com relação à parte da área corporativa, e eu tive diversos desafios, porque eu tinha acabado de assumir toda a parte da diretoria da empresa, e eu me via com isso, me via que eu tinha que mandar em pessoas mais velhas que eu, e eu não tive formação. As pessoas olhavam de que forma, e eu tinha que colocar planejamento, e eu tinha que ir contra as pessoas, só que qual a experiência que eu tenho? Me fala um pouco disso aí, Léo, desse diretor de 20 anos de idade, não que seja proibido, tá, gente, mas para essa pessoa, eu tenho certeza, é muito difícil ele conseguir, sabe, ele todo dia ele tem que acordar e dizer, eu posso, eu vou, mais do que as pessoas que estão sendo lideradas por ele, a dificuldade é enorme. A gente está trabalhando, deve ter um mês junto, né? E aí, o desafio que eu começo a perceber, porque eu estou fazendo um desenho de trabalho. O meu trabalho lá, nessa empresa, é chegar no refino da precificação. Tem quantos funcionários da empresa? Tem 80. 80, né? 80. Refino de precificação, nós estamos com dificuldade de estabelecer preço. E parte dessa informação está na mão desse diretor. O que eu vejo já de imediato? Uma dificuldade em comunicação, né? Mas é sistêmico, tá? Então, como ele já é resultado de outros diretores, ele já veio com esse problema de não comunicar. E aí é fase, né? Então, a minha ideia é abraçar no sentido de conduzir, né? Sem que a pessoa perceba, mas ter a anuência dela para eu conduzir um pouco o processo e trazer o resultado. Porque se o resultado vem, ele começa a se validar, ele começa a se fortalecer. Mas uma coisa que para mim está muito forte nesse trabalho é a comunicação. A comunicação ela é velada. Sabe aquela coisa de eu não posso te dizer que vai te magoar? Estou com esse problema. Todo mundo é amigo. Pô, todo mundo é amigo e todo mundo está se ferrando junto, a gente vai morrer abraçado. Então, o meu trabalho está tendo esse desafio, sabe? Que, aliás, não é muito incomum nos projetos, nas empresas, que é um planejamento estratégico. Se não tem planejamento, bem provavelmente a comunicação também ela falha. E, gente, comunicação é vital para a liderança. A comunicação é um fator de segurança de qualquer equipe. E não havendo, ela detona o relacionamento, detona os resultados. Pô, numa relação de 2 é assim, na equipe também, sabe? Porque quando o líder não fala, eu fico pressupondo, cara, então será que é isso? Então, eu vi gente dizendo assim, não, depende de como ele vai chegar aqui. Se ele chegar muito rápido, não, eu olho já no estacionamento. Se ele fizer aquela curva muito rápido, ele está com raiva. Então, hoje eu não falo com ele, só falo amanhã. Tá entendendo? Então, cria um clima do eu acho, né? Sim, gente, assim, que tinha que ficar mapeando o comportamento que é terrível, porque você deixa a equipe no estado de tensão, né? Uhum. Status de poder. A equipe esteja tensa. Cara, ninguém consegue produzir coisa boa no estilo de tensão. Até você consegue, mas num determinado limite, né? E eu percebo você falando ali sobre a questão da comunicação e sobre também delegar e falar. Eu acho que o principal desafio como líder, como empresário e também como líder, né, não necessariamente as duas coisas, é o ego, né? Porque eu acho que a gente vem muito de uma mentalidade vendida em cinema, em filme, onde o líder é essa posição de poder, né? De poder que manda e a pessoa obedece. Que tem comportamentos muitas vezes assim, né? Que a pessoa está reproduzindo comportamento. Nesse arquétipo, né? Do líder que manda. Fala que pede o relatório dessa forma. Isso. Então, ou seja, essa pessoa ela viu isso ou em referências muito próximas, teve líderes assim, ou mesmo construiu esse imaginário, né, de liderança na cabeça da pessoa e ela começa a reproduzir. Eu acho que principalmente no caso da pessoa mais jovem, né? Porque eu também já fui uma líder jovem e quando a gente é novo, a gente tem que buscar referências. Né? A gente vai buscar o livro, mas a gente vai buscar as imagens que a gente vai construindo essa verdade para nós. Isso, e essa questão da comunicação, eu vi uma pesquisa uma época dessa, faz muito tempo atrás, que falava que exatamente na pirâmide ali dos problemas das empresas, a comunicação era o segundo maior problema, né? Porque as pessoas têm a questão do ego,
né? Ela precisa se sentir importante, Sim, sim. e não é o estado da equipe, é o estado dela. Tem essa insegurança, A né? assinatura dela. Tem essa insegurança, sim. Tem que a gente, de forma geral, não sabe se comunicar. Nós não somos ensinados na vida a se comunicar, a estabelecer, olha, a deixar claro, né, o que ou a gente vai para o lado de violência ou a gente vai para a opção, Aham. né? Então, imagina isso dentro do ambiente empresarial, onde diversas pessoas já vêm com essas dificuldades, com ego, com limitações, com inseguranças, né? E administrar o humor do chefe também, isso vira realmente É. um caos, né? E um desafio para quem está ali trabalhando, entregando resultado. Esse é um desafio constante, full time, acho que até a gente morreu. Porque, as organizações, você não consegue montar uma equipe escolhendo quem é quem, né? E mesmo escolhendo, você ainda ia errar. Tem gente muito boa que não fala e é fera. E tem gente que fala muito e que não produz. Então, eu vejo assim, o líder, né? Quando você lida com a equipe e percebe padrões diferentes de comunicação, é você que tem, você o líder, né? Já que você está comandando, você tem que criar uma ambiência onde essas falas cheguem. Porque tem uma hora que ela sai e fala. E aí entrega o ouro, porque tem gente muito criativa e muito poderosa do ponto de vista da produtividade, mas que não fala. E não quer dizer que a pessoa não seja boa, ela só não fala. Então, realmente, nos feedbacks, a gente percebe, quando a reunião de feedback ela é proposta, e aí devagarzinho você vai colocando na equipe e vai trazendo essa maturidade, as pessoas percebem que o feedback ele não é o para ferrar, né? Ele é o para ajudar. Claro, também tem que ensinar a dar feedback, porque tem gente que quer realmente se sentir melhor em relação ao outro, né? E também, quando você fala que aquilo poderia ser melhorado, quem recebe também vai ficar um pouco ali tocado. Aí vai ter maturidade de lidar com isso ou não vai ter maturidade. Então você tem que ir regendo isso como se fosse um maestro e esse grupo vai se fortalecendo, vai se confiando, né, para poder crescer. Mas sempre vai ser um desafio. O grande teste para o ser humano, Léo, é que você fala um pouquinho do parasolidário, porque é um teste para o ser humano, né? Quando você vê algumas situações no qual as pessoas passam e assim, do teu lado, né? Você andou 20 quilômetros, 10, 15, você já vê situação degradante, até na tua própria cidade. E quando você vê aquilo, você diz, eu não tenho problema. Eu não tenho. E fala um pouco desse projeto Parasolidário, Léo. Então, é interessante isso, né? Voltando lá na primeira pergunta, só para alinhavar, né? Porque você perguntaram assim como eu cheguei a ser consultor. Esse viés de comportamento ele é fundamental e eu tenho um outro viés que é fundamental, que é a palavra de Deus. Eu sou evangélico, eu sou cristão, né, melhor dizendo, e evangélico no sentido de como eu professo essa fé. E uma das premissas do evangélico é ter a palavra ali como cerne, né? Um padrão de fazer. Essa liderança de Cristo, ela é muito, muito objetiva, né? Ao contrário de muitos pregam, né? Complicam a coisa. Deus é muito objetivo. Então, dentro do trabalho é normal, você vai atrair, né, as coisas que você busca sistemicamente. O Parasolidário ele surgiu dentro do Empretec. Eu fui fazer o Empretec, quem estava lá era a presidente do Parasolidário, a Sofia Paz. E eu observo muito, né? Aliás, meu trabalho é observar. Meu trabalho, como eu sou um treinador de comportamento, eu tenho que olhar para você e o seu comportamento, como você lida com os desafios, como você lida com algumas atividades que a gente propõe, como você lida quando eu confronto você, quando eu digo não para você. Eu fico olhando essas coisas, sabe? E o trabalho que a Sofia Paz fez no Empretec é de muita coerência com aquilo que ela acredita. E depois que eu fui olhar para o Parasolidário e vi a proposta de ação efetiva, aí eu comecei a prestar mais atenção no trabalho da Sofia. Conversamos um pouquinho e numa oportunidade ela me chamou para conhecer mais, assim, formalmente o trabalho e fez o convite para o Conselho Fiscal, porque
Uma sensibilidade que tem muito nesses projetos é a parte fiscal, é a parte de fazer corretamente, né? De formalizar, de documentar que você está sendo olhado. Quando você lida com dinheiro que é doado, você tem uma responsabilidade muito grande, não é isso? Então, toda essa conversa lá do Mesa Brasil, tudo isso tem que ser dentro de uma lisura, né, implacável, não há como negociar isso. Então, eu tive essa satisfação de ser convidado para fazer essa parte, trouxe uma contabilidade que me era mais confiável, e hoje a gente está mais tranquilo nesse aspecto. Sanamos, né, qualquer ruído que houvesse, tributário, jurídico e tal. Eles têm uma assessoria também jurídica. Mas o que é fundamental, né, dessa pergunta sua? O Pará Solidário atua verdadeiramente. Então, isso me chamou a atenção. Você não vê ninguém ostentando nada, ninguém procurando mídia, ninguém procurando uma glória para si, né? Mas sempre com o objetivo lá nas mães do Aurá, nas mães aqui do Jorunas, né, com ações efetivas de construir uma casa, de entregar a cesta básica todo mês, de alguém que está precisando de colchão. Existem vários projetos em que já estão estabelecidos e que vão fazendo as entregas, que vão salvando situações, com uma consciência de que algumas situações são salvas, as situações, né? Mas depois elas voltam, né? Então, essa semana, inclusive, a Sofia me fez um contato, acho que no domingo, pedindo uma vaga no Ministério Público do auditório para poder levar as mães para lá e mostrar todo o projeto desse ano. Só que também trazer os parceiros, trazer a Defensoria Pública, trazer aquele negócio lá das crianças, como é que é o nome? Sim, eu sei que a Unicef? Não, esse que cuida das crianças, desses tutelares, não sei o que, você de tutelar. Por quê? Porque são organismos que cuidam de várias demandas dessas famílias. Então, ela faz tipo um congresso onde vai todo mundo e diz assim, nós prometemos isso, isso, isso. Tá vendo aí, mãe? Tá aqui o fulano, que é presidente, não sei o que, tá aqui a fulana. E ela compromete todo mundo. E aí todo mundo fica meio assim, né? Às vezes foge, né, da Sofia. Mas isso chama atenção. Aí você fala de uma realidade que realmente eu tenho dificuldade de ir lá e ver. Por quê? Porque é muito impactante. Tem situações que você não sabe como erguer uma pessoa do chão. E essas mulheres sabem fazer isso. Assistente social, educadores, a própria Sofia, para ela ser validada na Aurá, demorou. Porque ninguém acreditava que alguém que fosse presidente de uma associação fosse para lá com eles, sabe? Fosse fazer uma base lá, para cuidar deles lá. Então, o Aurá é um lixão da capital de Belém do Pará, né? Exatamente. Praticamente, assim. Isso, exatamente. Existe uma comunidade ali, né? Sim. Então, o Pará Solidário se instalou lá, uma das bases é lá. Então, tem aula para as crianças, tem aula particular, tem aula de reforço, tem cozinha solidária, tem cesta básica, tem várias situações emergenciais que cuida-se, né? Mas, assim, aquilo que você falou, eu não tenho problema, e outra situação assim, caramba, eu não estou fazendo nada, sabe? Preciso fazer mais. Eu acho que a gente veio para cá para servir mesmo. E na hora que você serve, você acaba se consolidando, ficando forte, né? Como líder? Como líder, como pai, como marido, como esses papéis que a gente tem na sociedade. Então, quando você se preocupa bastante com o outro, você acaba se fortalecendo. Você precisa, né? Você não pode chegar fraco pro outro também. Será, Leonardo, que se colocar no lugar do outro é talvez um pilar para uma boa comunicação, para o início de uma comunicação? É fantástico. Faz todo sentido. Quando você olha a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, ou Rosenberg-Marshall, não me lembro, mas é maravilhoso, porque é exatamente isso. Ele traz vários exemplos e a pessoa quebra na hora que você se coloca no lugar dela. Tem um exemplo que ele dá de uma moça que estava no manicômio, e aí ele estava dando uma palestra e os pais falam, nossa filha está no hospital, assim, será que você falava com ela? Eu falei, falo. Ah, só tem problema, ela está no hospício. Eu falei, tira ela do hospício. Mas será? Pode tirar. Levaram para ele, ela passou o dia inteiro sem falar. E ele falou assim, olha, eu sou o Marshall, eu estou aqui porque seus pais acham que a gente pode conversar, isso pode te ajudar. Mais nada, ficou do lado dela. O dia inteiro. Outro dia inteiro. Dia inteiro, sem falar nada. No terceiro dia, ela fazia assim.
Aí ele não entendia esse movimento dela, ele foi olhar direitinho, tinha um papel aqui. Aí ele puxou e leu. Macho, me ajuda a falar o que eu tô sentindo. No terceiro dia, sem falar nada. A gente faz isso. Como faz isso no mundo corporativo? Que a Tu gente tá tem que entendendo? bater meta, a gente tem que entregar resultado, É verdade. entendeu? Como faz isso e se colocar no lugar do outro, né? Impressionante, Léo. Muito bacana. Isso é maravilhoso. Evidentemente que a gente tem que adaptar para a nossa realidade, mas, cara, a gente está escutando a nossa equipe, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, que as pessoas pensam assim, poxa, mas eu tenho 2 horas para, né, para jogar fora. Isso não é jogar fora. Eu falo para gente, quando a galera tá na minha frente, eu falo assim, gente, vocês fizeram a melhor escolha, não por mim, não, mas por você, porque quando eles começam a falar, eu estava fazendo uma mentoria ontem, né? E o empresário falou lá no final, cara, incrível, eu tô indo lá no início da empresa, eu tô vendo tudo. Falei, como, cara, que ele tá vendo? Tu tá entendendo? O processo que se desdobra, ele é maior que nós, ele transcende, porque ele é humano, ele é divino, ele é fantástico. E aí, o pouco que eu faço essa reunião, mesmo que seja na luta ali de feedback, eu vou gerar na empresa cada vez mais segurança. Vou gerar insegurança? Sim, no início. Essa empresa que está com falta de comunicação. Essa empresa que está falando De 80%. Exatamente. E olha, e trazendo para um exemplo bem particular, eu e minha esposa, quando a gente para brigar. Ah, você é casado, Léo? Sou casado. E tem que vencer essa batalha. Com a Andréia, é. Então, assim, às vezes eu tô meio chateado e tal. Ontem a gente estava falando, poxa, mas de sábado aconteceu. Pois é, mas você não falou isso. Não, não, eu estava pensando nisso. Ah, não, eu achava que você tá. Às vezes em casa, por causa de um ajustezinho, né? Acabou a gente rindo no final e aí marcamos o café. O café que inspira a dupla. A gente tá na mesma casa, em home office, né? E tem que marcar o café, é muito engraçado. E o café é muito divertido, especialmente depois que saiu daquela prisão. O que faltava ali? Conversar, falar. E ela é formada em psicologia, né? Ela fez coach, né? Coach. Fez coach na Alemanha, em Portugal. Sim. Ela tem mais formação de coach do que eu, acho que eu tenho 2, ela deve ter umas 4. E é uma grande profissional, né? Super objetiva, extremamente objetiva, que não dá para você nem, sabe, pro lado pro outro, ela fazer as perguntas, ela vai direto, ela é muito fera. Mas tem os desafios, né? A gente tem os desafios, então é para todos. Isso que a gente está falando aqui é para toda a relação, especialmente a empresarial. Renato, falou sobre coach, né? Eu acho que o assunto do momento é importante, né? Como é que tu enxerga essa escalada dos coaches da internet, né? Da palavra coach, que, na minha opinião, eu acho que prostituiu um pouquinho. Sim. Que o conceito é muito legal, né? Muito legal. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com a palavra coach foi em 2010, 2009, quando eu trabalhava na TV Liberal. Uhum. E de lá pra cá, o negócio foi escalando e é uma proporção aí que eu acho que meio delicada. Como é que você enxerga isso aí? Você, Certo. sua esposa, sendo coach também. Tá. Eu acho muito engraçado tudo isso, né? Às vezes eu até fico pensando, será que eu penso é uma coisa legal de se falar? Mas eu acho que as pessoas trocam os nomes das coisas para fazer a mesma coisa, para poder dar a ideia de que está modernizado. Todo profissional precisa estudar o tempo todo, né? A gente sabe disso, é um grande desafio e precisa mesmo. A gente compra mentorias um do outro. Eu vejo um trabalho teu, falei, cara, eu preciso disso aqui. Eu falei, será que que a Tamires faz isso para mim aqui? Qual é o preço que ela faz isso? Por quê? Porque vai me ajudar a compreender a empresa por aquele lado. No caso de vocês, a estratégia de comunicação, toda essa coisa, que é fundamental na consultoria também. Mesmo que eu não faça, eu preciso dar uma direção. Então, o coach que se estabeleceu e é sério, ele nunca vai perder o espaço dele, desde que ele esteja se reciclando. Mas, infelizmente, tudo aquilo que faz sucesso vira moda, tem uma galera que vai atrás e aí sai fazendo sem nenhum tipo de preparo. Tem gente que faz talvez um curso, né, um self-coach e sai falando aí como coach. Mas isso exige experiência. Então, né, pagar o preço, né, de fazer pro bono, de trabalhar de graça numa empresa, de pedir assim, pô, será que eu posso te ajudar aqui nisso aqui? Você não precisa me pagar, mas eu vou treinar aqui.
eu não vejo as pessoas fazendo isso, né? Não, pelo menos não tenho conhecimento de tanta gente fazendo isso. Mas esse é um caminho para você sedimentar. Com respeito ao nome, que é muito bom, né? Coach, né? É muito bom. Infelizmente, você precisa meio que deixar de lado, especialmente para o marketing, porque ele acabou, né, popularizando demais e ficando pejorativo, né? Tem gente, inclusive, fazendo memes de coach, né? Exatamente. Você é coach? Eu falei, não sou coach, não. Eu nunca me achei um coach porque eu não fiz coach, assim, especialmente, né? Eu vou fazer coach. Não, eu trouxe o coach para dentro da consultoria, para dentro do treinamento. E quando eu fui fazer coach, também em 2010, por ali, eu fui atrás de quem já tinha a competência. Pessoas que me treinaram lá atrás e tal. Falei com essas pessoas e elas disseram assim, não, você já faz coach, você já usa coach. Aí depois, não, mas faz porque você vai dominar as ferramentas. E assim, eu não sou coach, não gosto da sistematização do coach, mas eu entendo o valor disso. Agora é mentor, né? Mas daqui a pouco vai mudar o nome. Mas o que é coach, Léo? O que é a sistematização do coach? O que é a finalidade do coach, de fato? O coach é um treinador, né? Um personal trainer que você elege para te conduzir numa caminhada que sai de um ponto A para um ponto B. Então, ele vai usar ferramentas que vai te ajudar nessa condução. E ele vai estar perto de você o tempo todo. Por isso que ele é chamado coach, né? É um treinador mesmo, é um técnico treinador. E o coach, ele tem um método específico de trabalho. Então, dificilmente você vai ver um coach muito distante do outro nas ferramentas, né? Você usa a PNL, você O usa... método mais específico, ele não te dá resposta, ele só faz pergunta. Seria isso? O coach... Deixando a coisa bem assim. Isso. Foi legal você falar isso, que eu tinha esquecido, mas essa é uma característica do coach. Ele não responde, ele provoca o tempo todo. Você traz as decisões. Ele só te encaminha, né? Ele fica lá, bora, levanta, vai. Mas você que age, você que vai e volta e tal. Então é importante isso. O coach faz as perguntas, dificilmente ele direciona alguma coisa, né? Ele responde alguma coisa. Só que os memes ficaram assim, tipo, a resposta tá dentro de você. Esse é o meme legal. Isso aí ficou algo assim, bem... Porque realmente eu já fiz self-coach e você fica um pouco preso nessa questão de não pode dar resposta e tal, só que tem momentos para isso. Só que às vezes você acaba se perdendo. Por exemplo, é preciso dar resposta. Não existe uma pessoa que não dê resposta, ainda mais um líder, né? Agora, tem momentos para você sabe que a pessoa sabe dar resposta, você não precisa dar, né? Até para você se desprender, você falou de pessoas que são muito centralizadoras no trabalho, empresários, dono de negócio, e para ele crescer, ele precisa descentralizar, ele precisa passar para a Tamires para ela cuidar do caixa. Mas eu não confio, como é que eu vou passar para cuidar do caixa? Ou então eu preciso passar para o Léo para ele poder gerenciar a minha equipe de vendas, ou gerenciar o estoque. Eu que gerencio, eu que presto conta com isso. Então, ele aprende a metodologia do coach, e aí ele começa a fazer só perguntas, mas ele não dá a resposta. E uma forma de você se desprender dessas amarras, que a gente chama essas pequenas amarras, é a pessoa, tipo, faz pergunta que ele já sabe dar a resposta. Léo, que horas abre a loja amanhã? Aí ele, boa pergunta, que hora seria? Só que existe uma coisa assim que você não pode levar por um lado, né, Léo? Por um lado muito radical. E eu cheguei a usar um lado muito radical, eu não dava resposta. Só que aí virou até meme, né? Porque de fato as pessoas cansam, né? Eu acho que quando você provoca buscando um resultado, vale a pena. No Empretec acontece isso. O Empretec é coach. O Empretec é coach de grupo. Só que ninguém chamava de coach. Quando o pessoal fala de tudo que está acontecendo aí, diz, gente, o Empretec tem 30 anos. Então, está em 40 países. Por que funciona? Porque ele mexe com coração e cabeça. Eu digo, aqui nós vamos passar pelo coração e pela cabeça de você, não é só cabeça. Então, quando o cara fala assim, Leonardo, mas aí, como é que a gente vai fazer essa tarefa se a gente está aqui? Boa pergunta. Como, né? Descobri, tu me avisa. É isso aí. É porque é para provocar esse movimento. Porque qual é o movimento normal dele? É perguntar. É pegar pronto.
Então, nesse sentido, o coach faz isso. Até o momento que ele cansa, né? E ele fala, cara, você está malhando no mesmo lugar, você precisa achar em você a resposta para isso. Quando você achar, você testa e vê se presta. Você está dando um caminho, mas não está dizendo a resposta ainda. Então, você está certo, né? Quando vira meme, porque tudo você vai descobrir, né? Quer ver uma coisa que eu detesto? Assim, vou dizer aqui, não sei, mas eu detesto esse papo de gratidão. 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 Vai tomar banho, olha aí. O que é gratidão nesse caso? Cara, por que não fala muito obrigado? Essa frescura de gratidão. Ai, a palavra de hoje é gratidão. Gratidão. Sabe, eu acho muito romântico. Cara, eu tava, obrigado, cara, que você me ajudou. Muito obrigado. Pronto. Gratidão, gratidão. Falou gratidão, eu troco de penal. É porque tem até uma questão de linguagem. Que saco. Tipo, nos Estados Unidos é thank you. Então, a tradução, ela você está apenas passando, ó, valeu. Muitas graças no espanhol. Eu não sei falar outras línguas, só agradecer. Muitas graças. Então, valeu por isso. O obrigado, no português, eu me sinto obrigado a te retribuir. E não é bem assim, mas é a única forma de você agradecer. E as pessoas estão mudando um pouco para que isso, eu imagino, tá? Estou só imaginando isso, por conta da linguagem portuguesa. Porque você, muito obrigado, eu estou obrigado a te retribuir. E não é bem assim. Você me faz um favor, preciso retribuir de fato, né? Você me dá uma lembrancinha, ou meu aniversário, enfim, e aí obrigado. Então, hoje as pessoas estão mudando para romantizar, mas eu concordo com você. Hoje em dia as coisas têm que ser mais práticas, né? Tem muita coisa aí que está burocratizando a comunicação, é isso que tem que tomar cuidado, né? A própria trazer outro dia eu fui escutar o cara da RD Station, eu não entendi. Eu tive que olhar, pegar cada palavra que ele falava do inglês para traduzir, porque eu não entendia o que ele só falava expressões em inglês, não havia uma conexão, expressões em inglês. O que é a RD Station? A RD Station é uma plataforma, é uma ferramenta de gestão, né, de CRM, muito boa, inclusive, né, muito famosa aí. Mas assim, e o cara é super competente, só que ele fala numa linguagem, né, que eu não consegui entender. Aí talvez eu não seja o público-alvo, não tem problema. Eu fui me virar para entender aquilo. Tem coisas, por exemplo, eu falo assim, mindset. Né? Mindset é mentalidade. Né? Outro dia fui falar mindset dentro do grupo do Hipertec, mas o pessoal, mindset, ficam brincando, né? Mindfulness. São conceitos novos de coisas antigas. Dialeto. Não. É mentalidade. Mindset é mentalidade. Mindfulness é você ter uma presença real onde você está. Não ficar, né, ligado no celular enquanto você está conversando e tal. Isso é mindfulness. Os dois são fundamentais. E até acho legal o mindfulness, acho bonito e tal, mas eu sou contra essa coisa de estar burocratizando demais as relações. Talvez na comunicação o gratidão fique muito bonitinho, mas não é objetivo, sabe? Então eu desconfio da falta de objetividade. Pessoas que não são objetivas, elas atrapalham. 80% do problema das pessoas é falta de metas e plano. É isso. 80% dos problemas das pessoas. Quando começa a estabelecer, então, o que você quer mesmo? Eu estou trabalhando nessa mentoria, cara, é só objetivo no início. Aí quando tu faz a pergunta, a pessoa fica, foi, tu não sabe? Cara, eu nunca pensei nisso. Sabe? Aí a pessoa vai pisando no chão, vai se situando. Aí ela fica veloz, ela fica potente. Está nela isso, é incrível isso. Então a comunicação, essa proposta aí, tem muita proposta de comunicação aí que ela é evasiva. Ela é completamente, eu sou legal, tá? Só isso. Mas eu não sou posicionado, eu quero dizer que você está errado aqui, ó. Isso aqui está errado, se a gente fizer assim, a gente vai ter mais lucro. Aí você tem que dizer. O diretor não contrata alguém para concordar com ele. Se for para concordar, ele não precisa da pessoa, pode ir embora. Ele quer uma pessoa que chega assim, não, olha, tá aqui, o resultado melhor seria essa estratégia aqui. E ele pode provar que não, é por aqui, mas o cara pelo menos tentou. O pelo menos não deveria contratar, né? Porque às vezes tem alguns diretores que contratam realmente alguém para real. Tem uma galera que viaja pro exterior e leva 10 para aplaudir. Porque ninguém vai aplaudir, ele trouxe uma pessoa. Pessoal, agora. Palhaço. A piada dele sem graça, todo mundo ri.
Mas tem que ir, senão vai ser demitido. Pois é. Cara, tu ganha 30 pau, tu tem mais aqui rir. Acha ele. Ai. O que nós estamos tendo? Então tem conversa pra caramba. Adorei isso. Eu acho interessante essa questão do coach, que ele aconteceu muito o que aconteceu. Caramba, o marketing foi tu que sofrendo, cara. Na verdade, assim, eu acho que como você precisa transformar na internet, hoje o que se vende muito são infoprodutos, né? Você cria aí, né, um modelo, né, onde enlata aquilo ali em diversos entregáveis, digamos assim, né? E você precisa compactar para que você consiga vender isso de forma mais objetiva, porque conceitos muito amplos, como, por exemplo, coaching, marketing, que tem muitas vertentes, né, às vezes pode se tornar complexo de explicar. Então, para que isso possa acontecer, o que você faz? Você compacta. Aí, o que é coach? O que se vende como coach? É aquela, a abertura de mindset, né? É para você desbloquear, é para você parar de ficar na escassez. Aí você vai enlatando o negócio numa solução tão simplificada que a vontade Perde o todo, perde o valor. perde, né, o processo. Acaba definindo o coach por uma palestra de final de semana. Né? E tem pessoas que vêm e fazem o processo de coach 2 dias. Você forma um profissional com uma metodologia tão complexa em 2 dias. E esse profissional sai dali e vai formar outros profissionais em coach. Então vai virando uma bola de neve que vai ficando realmente na superficialidade, né? E show do mundo que tá aí na internet vendendo processo de coaching é superficial, né? Tem muita gente boa. Só que, infelizmente, não é a maioria que se populariza, né? Porque você acaba ficando na massa aqui. Verdade. E com o marketing é a mesma coisa, né? Você acaba dizendo, postagem no Instagram, faça o seu marketing, né? Tráfego pago, faça o seu marketing. Então você começa a pegar um conceito que tem tantas vertentes. E chama de marketing, né? É pequenininho e chama de marketing. O que eu vejo nessa questão do coach é justamente isso. Para vender, acabou que reduziu muito a uma coisa. E é uma pena, porque as pessoas estão muito avessas à palavra, né? A metodologia e não vai saber nunca o que é. E de repente, transformação. Eu passei por alguns processos. Eu nunca fiz formação de coach, mas eu já passei por processo de coach e em que eu tático. Eu já fiz 2, eu acho. Pra mim mesmo. Contratei colegas para fazer. É fantástico, a clareza que você consegue nessas perguntas provocadoras que a gente faz, né? E o legal do coach, você pode levar algo específico, né? Olha, eu tenho esse projeto aqui para decidir, esse eu queria trabalhar isso aqui. Aí ele vai trabalhar aquilo ali contigo. Muito bom. Mas, Leonardo, você tem um belo perfil de lucro, né? Você trabalha lá na empresa. Que é o portfólio dele agora. É o disco que ele lançou agora. É verdade. De vez em quando eu lanço um, é verdade. Conta pra gente um pouquinho, né? Eu já falo um pouco mais da encontro, né? Dentro desse método. O que é esse método? Então, eu entendi que ao longo dessa trajetória, que a minha fala, ela traz o compromisso com uma identidade, um comportamento cristão, e que seja responsável com todos, que a premissa é essa. Então, eu preciso dessa virtude, que ela se traduz em poder, para poder, então, gerar o lucro. Então, nem cristão demais ao ponto de não ver o lucro, né? Nem também é capitalista demais ao ponto de abandonar a virtude. Então, seria uma consideração que traz no treinamento, na mentoria, uma valorização de uma conduta honesta, uma conduta posicionada, né? Com os seus propósitos definidos, inclusive sua identidade, e trazendo essa pessoa para estabelecer metas de lucratividade, metas de crescimento profissional, metas de tomar posse de patrimônio. Então, quando eu falo de virtude e lucro como método, é ter esses 2 pilares como fundamentais em qualquer trabalho que eu faça. Uma coisa que me dá um certo conforto e, ao mesmo tempo, um pouco de angústia é saber que esse processo ele se repete. E sempre vai ser assim. Para mim, sempre vai ser assim. Toda vez que eu olho algo, eu procuro entender a identidade disso, o propósito disso. Quando eu discuto, quando eu vejo o teu trabalho,
eu procuro entender se tem uma congruência entre discurso e prática, né? Para que haja ali, se não houver essa congruência, se você evidentemente estiver trabalhando comigo, a gente alinhar isso aí. Então, é basicamente isso, virtude e lucro, né? Eu te contrato hoje para minha empresa, eu estou com um problema de caixa, que a maioria das pessoas procuram um consultor, né, quando está doendo no bolso. E aí estou com problema de caixa, eu já tenho um problema que eu não estou conseguindo pagar quem eu devo. E eu te contrato, Léo, para poder me ajudar nessa questão do fluxo de caixa, que eu não estou conseguindo, sendo que a minha empresa ela está crescendo, ela está faturando bem, ela tem uma carteira de cliente boa. Só que uma hora eu não vou conseguir respirar sobre Vai colapsar, né? E como é que e assim, aí eu te contrato e você me fala, tá, eu vou aplicar o método virtude e lucro na tua empresa. Como funciona isso na prática, assim, mais ou menos, só para dar para exemplificar? Tá. Nesse caso específico, a gente vai trabalhar a metodologia de entendimento. Eu treinar esse profissional que vai trabalhar ali direto comigo, treiná-lo em conceitos econômicos e financeiros, que no geral não conhecem. Nessa relação, né, desse treinamento, essa pessoa também é percebida do ponto de vista comportamental. Aí eu proponho uma análise desse comportamento. Por quê? Porque ele influencia nas decisões, nas ações e tal. Pode ser esse o gestor financeiro, pode ser o operador financeiro, pode ser o dono da empresa, que depende do tamanho da organização, é o próprio dono da empresa. Qual é o comportamento mais comum que atrapalha o financeiro de uma empresa? É a negação dessa responsabilidade de olhar o resultado. Essa sensação de que eu tenho dinheiro e eu preciso cumprir as demandas dos meus amados. Eu estou fazendo uma mentoria hoje que um dos pontos críticos da falta de performance é atender muita gente. Atende pai, atende esposa, atende irmão, atende... Ah, mas eles trabalham na empresa? Não. Então ele tá pegando as despesas pessoais e colocando Não só isso, o próprio tempo dele. Ah, tá. Entendeu? Tá. Quando o Thiago ainda morava comigo, o Thiago, meu irmão, que está no Rio, também é consultor, tem uma empresa lá, o Thiago foi criado por mim, o Thiago veio muito depois de mim, né? Então, eu comecei a utilizar a mão de obra do Thiago, baratinho, né? O Thiago vai me ouvir aí, vai rir. E aí chegou uma hora que o Thiago falou assim, cara, a gente precisa conversar. Eu falei, que foi, criatura? Aí, bom, é porque assim, ó, esse trabalho aqui e tal, agora eu quero que seja assim, eu quero que você me respeite assim. Eu falei, e a criatura se virou contra o criador e tal, brincando e tal. Ele falou, eu tô falando sério. Aí, tu não fala de feedback? Eu falo, então senta aí. Eu falei, rapaz, eu acabei ensinando o cara errado. Mas não, ele posicionou, né? E aí ele começou a dizer o que para mim? Eu não posso atender você a hora que você quiser, porque eu vou pegar esse trabalho que eu vendo para você e vou vender para outros. Começou a ir para shopping, vender planilha, vender. E aí eu comecei a olhar o Thiago e respeitar o Thiago nesse aspecto. Então o cara fica mais produtivo quando ele é dono da agenda dele. Então você tem hoje, esse mentorado meu, ele tem um desses problemas. Então, quando você vai fazer a questão do planejamento financeiro, você percebe que é um planejamento de comportamento. Por isso que entra a virtude, por isso que entra a identidade, o propósito. A gente vai para esse lado, né? Porque as ferramentas, os controles, eles são conclusivos, eles são consequência. O mais importante mesmo é quem você é e para onde você está indo. Qual é o propósito que você tem de vida. Não, e aí tu fala assim, ser o dono da própria agenda é complicado, né? Você ser o diretor, o dono da empresa e você conseguir mandar no seu próprio tempo, né, Léo? Hoje em dia as pessoas não conseguem nem fazer exercício físico, porque não tem tempo. Pois é, mas é uma escolha, concorda? Que escolha? Sempre vai ser uma escolha, né? Então, por exemplo, quando eu falo, o Thiago é meu irmão, né? O Thiago é meu irmão e ele é CEO lá da Loop Marketing e Gestão, porque a gente trabalha também, ele trabalha também a vocação da Encontro. Eu não consigo falar com o Thiago a hora que eu quero. Eu tenho que marcar.
Claro que vai ser um final de semana, que ele vai dar 1 hora, a gente vai rir, vai falando. Mas se eu ligar agora, eu não falo com o Thiago. Então o Thiago, ele teve filho agora em dezembro do ano passado, tem que estar com a Ana, a Rebeca. Terça-feira é só a Rebeca, o dia inteiro, são escolhas. Aí a gente estava conversando, cara, e a empresa? Ele, cara, diminuir a carteira. Então abriu mão de quê? Dinheiro. Para ter outra coisa. Né? Dinheiro, ou então esse sufoco que é o dia a dia, né? Essa questão de ter que lidar com demandas que ele abriu mão para poder estar com a Rebeca a terça-feira inteira. Agora perceba, onde é que está a visão do cristão? Está nisso. A família é fundamental. Primeiro a família, depois o trabalho. Depois dele. Entendeu? Então, a proposta de Deus para a vida do homem que confia nessa palavra é a família primeiro. E aí, quando ele honra a família, ele está honrando a Deus, que é uma obrigação que Deus deu para ele. Aí as outras coisas se encaixam. Claro que não se encaixam magicamente, você vai ter que trabalhar para compensar isso. Porque o cara tem que pagar. Mas é escolha. Às vezes, né, Léo, a pessoa está num projeto de um crescimento, de uma reforma, de empresa, de equipe, e a pessoa tem que, naquele momento, ela escolhe. Ela escolhe, vamos dizer assim, focar no projeto. Por exemplo, você entra em uma melhoria. Sim, sim. E aí não adianta. Léo, hoje não dá, porque hoje no caso, pegando esse exemplo, terça-feira é dia de ficar com a minha filha. Então, ele tem que escolher e dizer assim, olha, só para por 3 meses, ou 4, 5, como for o teu projeto dentro da programação, só para por esse tempo, porque eu preciso aplicar essa metodologia e eu preciso mudar comportamento e hábito, né? E não se muda hábito da noite para o dia, né? Não, tem um esforço muito grande. O que você está falando é muito especulado no Empretec. É muito comum essa fala tua e nas consultorias também. A resposta é meta e planejamento. Quando tu vai desenhar, tu tem que ser honesto. Cara, isso aqui não dá, não vou fazer, não adianta. Então não vai botar ali. Então vou me comprometer, bota lá. Porque o sofrimento é você que está escolhendo. O problema, Otávio, não é o sofrimento. A vida é feita de sofrimento. Escolha o seu. Estabelecer meta e planejamento é escolher o meu sofrimento para aquilo que eu quero alcançar. Ora, eu estou na trajetória, não está funcionando, muda o planejamento. Agora o problema é você sofrer e não sabe pelo quê. Ou colocar uma meta muito audaciosa, que você nunca conquistou na vida. Se você botou a meta muito audaciosa e ela está difícil, recua. O problema é não ter a meta. O problema é sofrer sem saber pelo quê. É passar 10 anos não ver a Rebeca crescer, por exemplo do Thiago. Sim. Porque nunca está presente dela e a empresa ficou do mesmo tamanho em 10 anos. É um sofrimento. Né? Ou o sofrimento de perder 30 mil de faturamento, mas ter a terça-feira com a Rebeca. 30 mil pode ser 300, pode ser 3 milhões, dependendo do volume de negócio. Entendi. Mas é sempre uma escolha. O ruim é não escolher. Aliás, 2 coisas que eu quero... Ou eu achar que eu mando na minha vida, né, também. E, na verdade, eu não mando. Isso é perigoso, né? Porque eu preciso ter autonomia no sentido de responsabilidade pessoal. Então, nesse sentido, eu mando. Mas eu tenho obrigações, né, para cumprir. Mas eu queria dizer 2 coisas. O muro é do inferno. Né? Então, tu sabe isso, né? O cara chegou lá no muro, morreu, tá em cima do muro. Aí ele olhava para o lado, o céu. Do outro lado, tudo escuro. Eu falei, cara, pra cá deve ser o inferno, mas ninguém chama. Aí do lado do céu o pessoal passava, olha aqui, é legal, vem pra cá, pro céu e tal. Tudo graminha verdinha, clima bom, e pra cá tudo escuro. Eu falei, pá, mas como será por aqui? Será que tem amigo aqui e tal? Aí desce um diabinho, né, voando e pousa do lado dele no muro, né? Aí fala assim, você é daqui? Eu falei, só, tô aqui do inferno, o diabinho falando, né? Pois é, aqui é o pessoal do céu me chama, toda vez você não me chama, não faz nada. Não precisa chamar, o muro é nosso. Então, a não decisão é um inferno. Lembra que eu falei, 80% dos problemas das pessoas é falta do que fazer, de saber para onde está indo e como chegar lá. Né? Saber para onde quer ir já é um bom começo, porque vai provocar o plano. Mas não tomar posse disso arrebenta com a vida da pessoa. Então, o muro é do inferno. E a outra coisa que eu queria falar é do Peter Drucker, pela frase famosa, que eu adoro essa frase. A cultura come a estratégia no café da manhã.
Então, além de você estabelecer a identidade da empresa, a personalidade, estabelecer propósito, metas e planejamento, insiste com as reuniões e a comunicação para que essa cultura mude e não coma dessa vez a estratégia, que a cultura, ela arrebenta a estratégia. Então, lembra que eu te falei? A gente vai... A cultura seria vício? Seria uma É porque na tradução deve ser cultura, é um mas modus operandi da nossa casa, do nosso relacionamento e da nossa empresa. Então, quando o Leonardo chega, consultor sozinho lá para fazer o plano, vamos fazer a reunião. Falta gente diz que não dá, tem gente até que desliga a luz. é você contra vários. Porque a cultura prevalece. Aqui, cara, eu já dei treinamento em órgãos públicos aqui, o pessoal falava assim, a gente já fez isso mais 10 vezes, a gente já sabe onde vai dar. É a cultura. É só para exemplificar para a galera da cultura não ficar bravo com o Leonardo e com a gente. Cultura, no caso, é vícios e comportamentos, assim, que a pessoa pode confundir, né? Só para explicar, mas assim, são coisas que a pessoa faz que o próprio atrapalha, né? Estabelece um padrão, né, de relacionamento que não quer dizer que atrapalhe, mas ele está lá de qualquer maneira. Mas se ele não for bom, ele vai inviabilizar qualquer processo de crescimento. Lembra, toda vez que você quiser crescer, vai ter gente contra. Toda vez que você quiser se esforçar para fazer algo novo, bom, para você produzir, você vai ter combate. E uma mentoria que eu já recebi sua, de graça pela internet, no caso, que na verdade não é de graça, mas é de muito trabalho, muito tempo que você fez, é muito boa, que aí você falou um negócio sobre a zona de conforto. O que é a zona de conforto, logo? Que nesse caso, quando você mexe com a zona de conforto, Mexe com foto das pessoas, né? aí tipo, Cria problemas. você tá me contratando, tá? Beleza, agora eu vou começar contigo. Como assim? Não, eu tô aqui relaxado, eu fico atrás de uma mesa, tô no escritório. Não, você é o primeiro que começa. E aí você me incomoda, né? Porque Isso. Zona de conforto é um lugar que não é tão bom que te faça feliz e que não é tão ruim que te faça sair de lá. E esse é o lugar. Acomodismo. É o comodismo, é o lugar que nada acontece. Né? Infelizmente é isso. Mas nós estamos aí porque temos esperança, né? De que as coisas funcionem e se transformem. Isso a dupla aqui é mais um esforço nesse sentido, de que as coisas melhorem. Saia você da zona de conforto. Leonardo Araújo. Daí, pra gente deixar, né, para os nossos, nossa audiência, para os nossos ouvintes, quais conselhos você deixaria, né, para quem está precisando aí dar justamente esse rumo na vida, né? O ano está começando, para uns já começou em dezembro, para outros nem começou. Tá chorando do carnaval. Verdade. O que você deixa aí de recomendação? Certo. Bom, busque a luz, né? Se tiver aí meio nublado, tiver meio escuro, vai lá fora e pega o sol. Em que sentido? Se você quer realmente melhorar resultados, realizar mais, busque estabelecer seus objetivos, fazer um plano de trabalho e bota o pé no caminho. Vai acertar? Provavelmente vai errar muito, mas o erro é a referência do acerto, né? E só não erra quem não faz nada. Então eu diria assim que buscar ambientes de sucesso, criar situações de sucesso, de relacionamentos de sucesso, e se tiver muito escuro, muito entristecido, buscar novamente sua identidade. Às vezes a gente não consegue isso sozinho, então é legal você buscar ajuda, né? Existem vários profissionais de alto nível, pessoas de alta responsabilidade, que têm amor pelo outro, que têm respeito pelo outro, né? Você tem profissionais e profissionais, então busca isso, busca através dos amigos, através de relacionamento, busca através aqui desse contato da dupla, porque tem muita coisa para ser feita, né? Então, acho que é por aí, né? E se os nossos ouvintes e quem está assistindo quiser contratar, entrar em contato com você, por onde a gente pode falar com você? Então, eu tenho um canal no Instagram, né, que é o Leonardo Mentor. Meu nome Leonardo não é um nome comum, então você não deve ter dificuldade de encontrar lá. Leonardo Mentor, tudo junto. Tudo junto. No YouTube. Não, no Instagram. No Instagram. Leonardo Mentor. No YouTube, eu acho que é Leonardo Empreendedorismo
Não, Leonardo Araújo Empreendedorismo. A gente vai deixar no fixado no comentário o contato do Léo, mas é bom você... Mas fique à vontade para fazer o contato. Tá no TikTok? Não está no TikTok. Aliás, eu tenho conta no TikTok, mas eu não faço. Eu preciso produzir mais. Mas no Instagram, inclusive, a Pixel e Cores está me ajudando a refazer a minha comunicação, né? Porque eu vi nesse trabalho, né, mais densidade, mais estrutura. E o plano que eles fizeram me impactou. Então eu falei, cara, agora eu tenho aí um pessoal de responsabilidade, que é uma coisa importante. Você não... Cara, eu não consigo contratar profissionais para estar comigo, né? São todos muito caros. Então eu tenho que ter os parceiros. Então você compra os parceiros no sentido correto Sim. da contratação. Então eu acredito nisso também. Que Melhor que ter dinheiro é ter amigos. É que o melhor, né? Que melhor quem você conhece. Te faz chegar lá mais rápido. Exatamente. E a gente tem uma lembrancinha ali, né? Depois teste, eu faço as honras. Nosso amigo Léo. Léo, pode abrir. Rapaz, Mostra pra audiência o que é. eu abri da hora. Só que as lembranças saíram. Rapaz, olha, eu já ia roubar essa, nem preciso. Olha aí. Olha, eu achei a marca fantástica. Fantástica. O cara que criou... Quem inventa esse negócio? Pois, é um cara espetacular, assim. É japonês, mas ele é espetacular. Foi o Ayrton que desenhou? Bicho, tu é muito enjoado. Ele tem que fazer uma marca pro Leonardo. Olha aí. Já. Você contratou os Pixel Cores. Já. Não, eu quero uma marca. Não, mas eu tô tão confuso no meu projeto, mas eles estão me orientando. Por isso que você deve contratar sempre um mentor. Em diversas... É verdade. Nessa de marketing, eu preciso de ajuda. Esse programa está começando com você, porque o start veio a partir do encontro nosso ali, né? No encontro. E você volte quantas vezes você quiser. Esse espaço aqui é aberto. A gente tem essa temporada aí de 12 a 15, né? Episódios. E quem sabe a gente vai se ver ainda mais lá pra frente. Você tem aí no nosso currículo muita coisa para entregar, para ajudar. Eu tenho certeza que todo mundo que ficou aqui com a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito, já saí daqui diferente. Que bom, que dentro. Tá. Sim. Sempre muito. E, claro, se você quiser nos assistir, lembre sempre que a gente está no YouTube, a Dupla Podcast, no Instagram, @a Dupla Podcast também, e acompanhe nos canais também no Spotify. E comenta, manda suas dúvidas, participe. A gente vai ter diversos outros convidados muito interessantes também, assim como o Leonardo. E eu agradeço você. Queremos agradecer os parceiros aí mais uma vez. A Pixel Cores, a nossa agência de comunicação aqui do podcast, e pode ser sua agência também. Vale a pena, faça chame eles para conversar, para tomar um café que inspira. Queremos agradecer também o Mesa Brasil para a gente ser parceiros dele. E a gente fica muito honrado em pegar X%, 20% do que a gente vai arrecadar aqui do podcast para destinar para quem realmente precisa. Quero agradecer muito. Obrigado, Leonardo. Obrigado também. Obrigado. Quero agradecer pela minha caneta. Nossa agenda no nosso Instagram para saber o próximo convidado e próximos episódios. Até a próxima. Tchau.